Longa e próspera, caros ouvintes! Bem-vindos à Lore Científica, um podcast sobre tudo que o sci-fi tem a nos oferecer. Como vocês ouviram no último episódio, nosso TCC terminou. Aproveitamos para agradecer mais uma vez o apoio que todos vocês nos deram para termos o nosso diploma agora em mãos. Infelizmente, as entrevistas que fizemos não puderam ser ouvidas na íntegra durante os 3 episódios do nosso TCC. Por isso, hoje vamos escutar Luan Maia, fonte especial em nossos episódios de Ciência e Mercado. Essa entrevista foi gravada na data de 27 de março de 2025. Maia é economista e escritor nas horas vagas. Amante de Kubrick e Ursula Le Guin, encontrou na literatura e na ficção científica o porto seguro para suas angústias existenciais e nerdices. Atualmente, Luan tem 3 livros publicados: Soter-IA, Fim das Religiões e Culto às Máquinas. Todas as obras discutem o que há de mais presente e fascinante na ficção científica: o futuro, a morte e o ser humano. Nessa entrevista, Luan comenta sobre o estado do mercado editorial para gêneros como ficção científica e fantasia. Explica seu amor por escrever e a liberdade do sci-fi em explorar temas existenciais. E indaga sobre a suposta necessidade de consumo por fãs. Fiquem agora com a entrevista na íntegra. Olá, todo mundo. Meu nome é Luan Maia, eu sou escritor e economista, né? Por acaso, eu estou muito feliz com esse convite da Juliana para participar desse podcast que trata de um assunto que eu amo, né? Que é ficção científica. Então, estou bem empolgado. A gente fica muito feliz, assim, o seu perfil casou muito com o que a gente estava procurando, porque você tem a formação em economia e é da ficção científica, escreve para o gênero, então a gente ficou muito animado quando você aceitou o nosso convite. E eu já começo perguntando uma questão bem básica, bem conceitual, mas que a gente está fazendo aí essa coletânea de respostas. Para você, o que é ficção científica? Essa é uma das perguntas mais difíceis quando a gente está discutindo ficção científica. Pode parecer trivial, mas ficção científica é por definição indefinida, porque se você for estudar a história da ficção científica, e aqui eu tenho um nome na minha cabeça que é Adam Robert, que Adam Robert escreveu um livro fantástico chamado A Verdadeira História da Ficção Científica, e o livro é enorme, de 800 páginas, e tudo para chegar à conclusão que ficção científica é tudo aquilo que se define como ficção científica. Porque o que define a ficção científica hoje em dia, e sempre definiu, são mais os tropos do que uma linha rígida de estilo, sabe? É mais os robôs, é mais os aliens, é mais os temas. Então, a ficção científica sempre tem esse olhar para o futuro, essa discussão tecnológica e um quê de existencial, né? Sempre tem, assim, acho que é o que não pode faltar. Porque se uma história... É engraçado, porque tem histórias que podem falar sobre tudo isso e elas ainda não serem ficção científica, entende? Então, é algo que é mais flexível do que a gente imagina. Muito mais flexível do que a gente imagina. Nossa, foi muito bom você mencionar ele, porque ele é uma das obras que a gente usou para fundamentar o nosso relatório, assim, e realmente É é uma isso. tradução incrível. Eu conheço o tradutor, que é o Fábio Fernandes, se não me engano. E ele é uma pessoa extraordinária. Ele também tem um podcast, não sei se vocês já ouviram, que é Todo Dia Sci-Fi, alguma coisa assim. Não estou lembrado, mas eu recomendo bastante. E ele fala muito sobre isso, sobre o tema. Perfeito, não conhecia, mas está anotado aqui para a gente procurar depois. Viva É, Sci-Fi é o nome do podcast. Viva Sci-Fi! Isso, Beleza, Viva Sci-Fi. muito obrigada. Bom, hoje em dia você é um escritor do gênero de ficção científica, né? Mas eu vi no seu Instagram aquele post de você comparando ali o comecinho das obras que você lia, do que você consome agora. E aí eu queria saber o que te atraiu para esse gênero, assim, se é uma coisa desde pequeno, influência de outras pessoas, o que te atraiu especificamente para ficção científica? Eu gosto de me orgulhar bastante de ser um leitor eclético. Eu leio de tudo, eu leio principalmente o que é bom.
A literatura, para mim, nasceu... o gosto pela literatura nasceu com obras realistas, sabe? Com paradidáticos lá na infância, com Turma da Mônica, sabe? Essas coisas que você lê na infância. Mas, assim, um dia que eu apaixonei de verdade pela literatura foi lendo Caçador de Pipas, por exemplo, daquele autor, acho que é afegão, né? Ele é afegão. Esqueci o nome dele, mas é um livro muito interessante, muito bom, mas é muito pesado até. E eu tinha uns 3 anos quando eu li. Eu percebi que a literatura tem algo que filmes, séries, jogos não te entrega, que é essa capacidade de entrar na mente do personagem, de explorar questões psicológicas profundas que nenhum filme jamais vai conseguir. E a ficção científica chegou depois de um tempo, sabe? Porque você fala, tá, eu sempre fui meio nerd, sempre gostei de videogame quando criança. Então, o atalho é evidente para quem tem um quê de geek, né, de nerd, a ficção científica é tipo a droga mais óbvia, né, que vai te atrair ali. Mas eu comecei com fantasia, na verdade. Eu gostei, eu amo Senhor dos Anéis, eu comecei com Tolkien, lendo do Hobbit, lendo depois Senhor dos Anéis, lendo a Silmarillion. E é aquele universo fantástico, nossa, explodiu minha cabeça. E como eu era nerd, eu procurei, cara, imagina um universo assim, tão rico assim, mas falando sobre o futuro, né? Que a fantasia pega muito coisas do passado, né? Aí eu fui atrás de Asimov, fui atrás de Douglas Adams, fui atrás desses autores por conta própria, né? Na época que eu comecei a gostar de literatura, coincidentemente, nasceu o Scooby. Não sei se você conhece aquela rede social, né? E eu tenho minha conta do Scooby desde lá, então o meu histórico de leitura tá tudo lá registrado, assim, assim, eu sou das contas mais velhas do Scooby lá, uns 12, 13 anos de conta, e tá lá resenhas antigas que eu fiz, eu descobrindo o Douglas Adams, eu descobrindo a Isaac Asimov. É muito legal fazer essa observação lá, e assim, e isso faz o quê? Uns 15, 14 anos. Hoje eu tenho 30 anos, entende? Então, eu ainda sou, vamos dizer, relativamente novo nesse mundo. Eu não sou nenhum especialista, sou um cara apaixonado pela literatura. Mas foi bem assim, tipo, foi descoberta atrás de descoberta, e hoje eu escrever ficção científica não é só uma coincidência, é porque eu amo também filosofia, é uma das coisas que eu mais gosto de ler, filosofia, e é claro, eu acho que a minha formação em economia ajuda muito para isso, porque os economistas eles sempre estão trabalhando com projeções, com coisas que estão ali na nossa frente, sabe? Não tem nem como escapar. Quando a gente fala sobre PIB, sobre crescimento econômico, a gente está falando sobre o futuro. Juros, a gente está falando sobre dinheiro emprestado no futuro. É isso que é juros quando a gente vai estudar a fundo, né, a questão. E a ficção científica me dá as ferramentas para falar sobre tudo que eu gosto. Como bom nerd, eu gosto de quase todos os temas. E eu posso, na ficção científica, falar sobre sociologia, sobre filosofia, sobre minha história, inclusive, sabe? Mas principalmente sobre a ciência em geral, eu sou apaixonado, querendo ou não. Não, muito legal você comentar sobre isso, porque inclusive um dos episódios vai ser a gente discutindo como que a ficção científica ajuda nessa parte de divulgação científica, essa parte didática. Você enxerga esse papel, então, e é interessante você falar das humanas, né? Porque geralmente as pessoas que a gente conversa e tal falaram muito sobre biológicas, né? Física. Então, como é que você enxerga esse papel das humanidades, assim, de usar a ficção científica para o ensino delas? Eu acho muito boa essa pergunta, porque desde muito cedo, né, desde a criação do termo ficção científica, lá nos Era Dourada, né, ficção científica, lá em 1920, 1900 e bolinhas, que você teve aquelas revistas pulps, que elas inventaram o termo ficção científica, né, porque o Julius Verne ou o H.G. Wells, eles não usavam esse termo, já eram ficções, fantásticas até. Eram chamadas até de ficções fantásticas, junto com aquele bolo de fantasia e tudo mais. Depois que deu o termo, mas desde essa época, a ficção científica ela é praticamente da galera das exatas. Sempre foi da galera das exatas. Foi um negócio que a galera das exatas se abraçou e muito e tanto, sabe? E também tem daí um pouco da crítica que ela tem. Mas assim, depois de um tempo, você teve outros autores que vieram, sabe,
trazendo o que é realmente o espírito da ficção científica, na minha percepção. Como a Ursula Le Guin é o maior exemplo, eu acho que, de uma escritora de ficção científica que não usa em si apenas ciências exatas ou hard science, né, na concepção das suas histórias. Ela usa muito mais a sociologia, as ciências sociais, essas questões das humanidades mesmo. E para mim, que essa é a parte mais interessante da ficção científica, porque eu acho que o escritor que quer escrever ficção científica, mas para falar de coisas, eu acho que ele tem uma... Acho que as histórias que ele faz são muito mais são frágeis de significado, porque as histórias reais estão lá, falam sobre a gente, sobre o nosso lado humano, até quando a gente fala sobre inteligência artificial ou robôs, que é muito o caso no meu livro. Por exemplo, no meu livro, meus personagens, a maioria, quer dizer, 99% deles são androides. Você tem humanos de verdade, mas são androides humanizados, né? São pessoas que ali que você percebe estão ali para falar sobre a gente. E muita gente confunde, né? Acha que economia é ciência exata. Não é. Economia é talvez a das ciências sociais aplicadas mais humanas que você tem. Sabe? Você tem contabilidade, tem administração e tem economia. Das três, a economia é a mais humana possível, porque você está estudando comportamento, você está estudando a sociedade, o comportamento da sociedade frente a valores, a concepções de valores e tudo que envolve, né, o mundo de hoje. Até é meio impossível você separar a sociedade da economia. É quase assim, a economia tem sociologia, na economia tem psicologia, na economia tem ciências sociais, tudo junto. Então, não podia ser mais humano possível. Claro, tem a parte dos exatas, que é extremamente importante, que você tem que ter o ferramental estatístico, mas acho que isso vale para qualquer área das humanas também, que também trabalham com estatística, que também trabalham com números, que quem acha que não trabalha não sabe o que é academia, né? Como diria o clichê, né? Os números estão em todos os lugares. E voltando agora para essa parte mais conceitual, para você, o que é um fã, assim, no seu entendimento de fã, e como que você se descreveria enquanto fã? Não precisa ser necessariamente de ficção científica, mas se quiser explorar mais esse lado, fica à vontade. Fã, assim, ser fã de algo é um negócio meio complexo para mim, que me defino como uma pessoa bem iconoclasta, sabe? Eu não gosto de ser fã, assim, eu não gosto de falar que eu sou fã de alguma coisa. Claro que eu tenho interesse, tenho gostos. Eu amo a ficção científica porque, pela perspectiva que ela me dá como gênero literário, sabe? Isso também é outra coisa que eu tenho na minha cabeça. Gêneros literários não existem. Isso é uma coisa também que eu falo. A gente separa as coisas em caixinhas hoje, fantasia, ficção científica, romance, ficção histórica, porque é uma questão de marketing, você quer vender. Foi o capitalismo que inventou isso, sabe? Não foi... Ok, certo, você também tem a academia que faz muito isso, que é categorização. Isso é coisa de ciência também. Você categoriza as coisas para ser mais fácil de estudar. Mas quem gosta mesmo de criar gêneros é livrarias, é editoras, porque tem a questão do público-alvo, né? Achar público-alvo. Então, por isso que eu falo que eu não sou fã da ficção científica, eu sou fã da literatura em geral, porque eu acho que quando a gente vê o preconceito que existe na ficção científica, é porque as pessoas têm essa concepção de que ficção de gênero é até um termo que existe dentro da literatura, dentro do mercado literário, e é um termo pejorativo, que ficção de gênero é inferior a, sei lá, ficções feitas para prêmio Nobel, ou ficções contemporâneas, ou realismo, sabe? E eu acho que isso é algo que tudo bem, nasceu com o mercado, nasceu no mercado e tem o seu ponto razoável de ser criticado, né? Porque o mercado ali não está ali para se fazer arte, né? Ele está ali para vender, ele está ali para criar
coisas virais, né, para conseguir encher o bolso, mas quando você, como escritor ou como leitor, explora e lê e explora esses meandros, você percebe que isso é muito mais tênue. Não dá para você dizer que Frankenstein, por exemplo, é um livro que pode ser classificado como clássico, como terror, como ficção científica, como crítica social, como tudo, entende? E, para mim, esse é o meu objetivo como escritor, alcançar esse nível, sabe? Não pensar em gêneros, não pensar em caixas, mas escrever com liberdade total. Claro, como estou escrevendo histórias que se passam no futuro, os elementos que vão ter nessa história serão muito mais elementos presentes em obras de ficção científica. Mas isso não necessariamente quer dizer que eu vou escrever a mesma ficção científica que Douglas Adams ou a mesma ficção científica que outros autores mais contemporâneos, entende? Eu gosto dessa perspectiva, é assim que eu penso, nas questões de ser fã ou não de algo. É bem mais eu como diria, sem barreiras, sem fronteiras, algo sem definição para mim. Hoje em dia, por conta da internet, né, a gente vê muitos fãs produzindo tanto conteúdos extras, como, enfim, ampliando, né, a própria criação de conteúdo. Então, como é que você enxerga o papel dos fãs nessa expansão de conteúdo dentro dos seus próprios nichos, principalmente agora que a internet auxilia no acesso, produção, divulgação, né, que é um negócio que ficou mais acessível? Vou dar um exemplo prático. Quando eu comecei a escrever, na verdade, quando eu terminei de escrever, não, quando eu comecei a escrever, eu já sabia que eu ia precisar da internet para me divulgar. Eu já sabia que ia precisar de estar na boca de quem é influente para ser visto, já que eu era um autor independente. Eu sabia que meu primeiro livro não ia ser escolhido por uma editora. Ou seja, faz apenas uns 4 anos que eu comecei nessa carreira, então eu sou um cara bem realista nesse sentido. Ainda tem um caminho muito pela frente aí. Mas assim, eu cheguei a cogitar ir atrás de youtubers, por exemplo, que são os booktubers, que eu sou dessa era que assistia youtubers de pessoas que leem livro e tal, já é muito disso. Eu procurei esse pessoal para, como é que faz para a gente fazer divulgação, como que faz para você conhecer minha obra e tal. Então não tive muita resposta. Só que eu conheci uma galera no Instagram, leitores no Instagram, justamente na rede social, que eu, particularmente, tinha muito mais preconceito do que qualquer outra. Para mim, o Instagram era uma rede fútil, de pessoas que você só vê imagens de pessoas vivendo uma vida de mentirinha, né? Mas aí eu descobri que dentro dessa própria rede existia uma comunidade de coisas inacreditáveis, comunidade de leitores, principalmente. Pessoas que liam o livro, divulgavam para os seus seguidores e faziam resenhas, fazia divulgação. Eu nunca tinha reparado nisso. Eu sabia que existiam os booktokers, né, que era do TikTok. Na época que eu lancei meu primeiro livro, eles eram era o que estava bombando, que era o viral, né? Tinha booktokers até hoje muito famosos, assim, com mais de 1 milhão de visualizações. Só que o público-alvo do TikTok eram pessoas mais novas, então os livros eram infanto-juvenis em sua grande maioria. E muito diferente do meu público-alvo, que é um público-alvo mais adulto e com interesses, assim, você não tinha ficção científica no BookTokers, assim, a ficção científica que tinha ali tênue demais, muito minúscula, pelo menos o que eu acompanhei. Mas como eu estava descobrindo, então. Aí eu descobri no Instagram fãs de ficção científica, o Cyphers, descobri o Viva Sci-Fi, aquele podcast lá, que falavam sobre ficção científica. E o Cyphers, por exemplo, é um grupo de escritores independentes que divulgam suas próprias obras. Esse pessoal é muito, muito bacana, muito, qual é a palavra? Aberto, né? Eles gostam de ver coisas novas e eles ajudam muito a divulgar obras. E eu que, naquela época, sempre pensei que minha percepção era que as pessoas liam cada vez menos, né, por causa das internets e tal. Isso até tem um quê de verdade, mas é também por causa da internet que muitas outras pessoas também estão lendo mais. Então, existe um equilíbrio aí que hoje está se expandindo mais. Se a gente for olhar só os números das livrarias, a gente pode se assustar, mas assim, o mercado de livros digitais hoje é imenso, sabe? É gigantesco e tem cada vez mais pessoas lendo
livros digitais, com Kindles, sabe? Que na minha percepção são tão bons quanto livros, que a gente meio que não tá ligado, sabe? E eu acho que essa galera que é fã, que divulga, que acha que é novo, que acha o que é novo e divulga, são essenciais. Eu, por exemplo, a minha carreira de escritor, sou muito agradecido a essa galera, ao pessoal que está hoje no Instagram e agora no Threads, né? Que graças à criação do Threads, né? Que muita dessa galera que postava muito, escrevia muito nas legendas das imagens, agora está numa rede social só de texto. E ali eu também estou conseguindo me achar, sabe? Até no Threads, porque tem pessoas que procuram nas redes sociais o que ele vai ler amanhã. Isso é muito interessante mesmo. E isso do digital também acho que vem muito pelo preço, né? Porque se a gente pensar no valor de um livro numa livraria, hoje é um absurdo, assim, R$ 80 para um livro de 300 páginas. Então, realmente, é um ponto muito E interessante. isso é um debate também muito interessante. Muito interessante essa questão de preço de livro. Mas, por exemplo, é porque que a gente vai entrar no âmbito de economia, mas é até natural que os livros fiquem mais caros com o tempo, até porque você tem mais conscientização ecológica e você tem inflação, que é inevitável. E agora, assim, como que trabalhar e produzir para ficção científica mudou a sua relação com o gênero? Porque eu imagino que você tinha uma mentalidade antes só consumindo, né? E hoje você trabalha com isso, produz para isso, que isso tenha mudado sua relação. Então, como é que isso funciona para você? Não mudou muito, não. Eu consumo mesmo que eu consumia antes. Eu vejo tantas séries quanto eu via antes, mas assim, em retrospecto, eu já via muita ficção científica antes. Eu já assistia muito, já lia muita ficção científica antes, sabe? Eu fui ver recentemente minhas listas de melhores filmes que eu já vi na minha vida. Putz, metade dele é ficção científica, sabe? É Matrix, Brilho Eterno de Homens e Lembranças, é adaptação. Você tem várias coisas ali, várias coisas no meu histórico que eu mesmo me surpreendo quando eu vou ver a maioria é ficção científica, principalmente livros, jogos. Muitos jogos é quase inescapável você jogar um jogo e ele não ser de ficção científica, sabe? Porque é muito fácil para um jogo trabalhar esses conceitos e tudo mais. E eu continuo sendo um leitor de obras clássicas, obras de romances, obras de fantasia. Talvez teve um tempo que eu me interessei mais em ler ficção científica, a me aprofundar mais, por exemplo, conhecer a obra do Adams Robert. Para mim foi necessário, assim. Eu tinha escrevido o primeiro livro e eu falei, cara, esse cara aqui parece interessante essa obra. E eu fui ler por causa disso também, para me aprofundar mais, para estudar mais, mas não é como se tivesse descoberto algo que nossa, extremamente novo, que eu nunca sabia. Não, eu já tinha muitas referências, então acabou que eu não me forcei muito a mudar, continuei o mesmo. O que mudou foi minha rotina de trabalho. Essa aí mudou, eu tive que me adaptar bastante. Se você puder falar mais sobre essa adaptação da sua rotina. Porque. Mas isso é para o escritor em geral, sabe? Não envolve só eu que trabalho, que escrevo ficção científica. Porque ser escritor, principalmente independente, não é algo fácil para qualquer um. Porque ser artista no Brasil, principalmente começando de baixo, sem nenhum patrono, né? Demanda muita coisa. E se você ver a história dos autores, até dos grandes autores, você percebe que nenhum deles iniciou como sendo apenas escritor na vida, sabe? Carlos Drummond era funcionário público. O próprio Machado de Assis era funcionário público. Então, essas pessoas achavam tempo nas suas vidas para colocar ali a escala de trabalho, né? Eu, por exemplo, eu consigo trabalhar de manhã, focar muito no meu trabalho, né, de padrão, né, que eu trabalho, sorte que eu trabalho de casa, isso consigo fazer de manhã, um pouquinho de tarde, e o resto eu consigo só escrever, porque eu consigo adiantar muita coisa, eu posso me programar, eu posso me organizar tudo mais, mas eu sei que isso é um privilégio meu, porque eu sou uma pessoa que consigo trabalhar de casa, nem todo mundo tem isso. E eu aproveito isso, eu tento aproveitar o máximo disso, eu faço mudanças, é claro que
Se eu não estivesse escrevendo, eu poderia estar fazendo outras coisas para melhorar a minha carreira no mercado que eu exerço, mas não é isso que me move, não é isso que me move. Eu agradeço, eu acho que eu não conseguiria viver hoje sem escrever mais. Então, para mim, eu acho essencial eu conseguir dividir esses meus horários, fazer eles se encaixarem. Mas eu conheço, por exemplo, escritores que só conseguem escrever no final da noite, de madrugada, depois de trabalho. Eu conheço escritores que só conseguem trabalhar no fim de semana e tudo mais. Eu tenho a minha rotina, eu trabalho de umas 4 horas por dia escrevendo, o resto trabalhando normal. Mas esse é um negócio que eu sei que... Mas fim de semana eu não escrevo, por exemplo. Conheço autores que escrevem também. Então, cada um é cada um e você tem que se adaptar de acordo com as suas exigências, sabe? Isso é algo bem, bem particular. Não tem... eu quero ser escritor, como que eu tenho que fazer? Não tenho resposta para isso. Só por curiosidade, qual que é o seu relacionado à economia, literatura? Eu trabalho numa empresa de contabilidade, gestão financeira de uma empresa de contabilidade. Por isso que eu estou terminando agora, eu sou formado em economia, estou terminando agora a faculdade de contabilidade, ou seja, eu trabalho, escrevo e faço faculdade agora. Mas assim, eu não vou falar que sofrimento, não, porque como eu sou formado em economia, eu consegui aproveitar muitas grades de contabilidade. Então, está sendo bem mais tranquilo do que, sei lá, eu não quero me fazer de coitado. Mas ainda assim, meio loucura, assim. Dá uma puxada. E aí eu agora tô com uma filha, né? Ela tá bem aqui do lado, e depois vou ter que fazer ela dormir. Mas tá indo, assim, eu achei que seria mais difícil, mas estou conseguindo levar, tranquilo. Que bom. Agora, a próxima pergunta, assim, eu queria que você pensasse menos no aspecto enquanto escritor e mais como consumidor, assim. Você se sente recebido dentro dos fandoms de ficção científica, assim? Eu sei que você falou que esse fã iconoclasta não te representa muito, mas esse acolhimento, assim, você sente que ele existe? Fazer parte de um grupo desperta alguma coisa em você? Eu acho isso essencial, e eu com certeza desperta, sim. Quando eu falo que não sou fã, eu faço num sentido bem mais nitiniano, né? Então, mas, assim, claro que eu amo Pokémon, eu amo algumas algumas franquias de filmes, eu amo, sabe, escritores em particular, eu amo George Martin, eu amo Tolkien. Pode dizer que eu sou fã, mas eu não sou, eu não, eu acho que eu tento tirar aquela conotação que fã carrega um pouco às vezes, né, de ser cego para os problemas. Eu era muito fã de Harry Potter, até você ter, né, todos os problemas que você tem relacionado com o JK. Então, assim, esse meu, os meus gostos, eles são bem mais racionais do que eu acredito, pelo menos eu tento ser, né? Mas, assim, a galera que gosta de ficção científica, quando ouve a sinopse do meu livro, quando eu converso com eles sobre ficção científica em geral, nossa, o pessoal adora, assim, acho que o fã de ficção científica é nada mais que um nerd também, que gosta de falar sobre essas coisas que despertam nele, sabe? Os temas em si que você tem na ficção científica. Assim, é muito difícil você não encontrar uma pessoa apaixonada por ficção científica que não gosta de filosofia, não gosta de pensar em questões existencialistas, por exemplo. É algo que eu acho que é fundamental, assim, é inescapável você falar, você trabalhar, sabe? E é uma coisa também curiosa que a maioria dos fãs de ficção científica também gostam de fantasia, sabe? Tipo, eles se mesclam muito. A fantasia e a ficção científica parecem ser, às vezes, mundos diferentes, mas não são. Como eu falei antigamente, ficção científica e fantasia eram chamados só apenas de ficções fantásticas, né? Que eles falavam sobre coisas maravilhosas que te deixam em êxtase, né? São coisas que são além da imaginação, né? Como diz a frase antiga. E acho que é isso que define essa galera que gosta de ficção científica em geral. É uma galera que
está procurando novo, uma galera muito curiosa. Eu acho que é isso que define eles todos. Curiosidade. Muito bacana. E de maneira geral, para você fazer parte de um fandom, então cria esse pertencimento, essa coletividade. Você, na sua opinião, pensando assim, meio psicologicamente, cria essa sensação de pertencer a algo. Principalmente quando você tem eventos abertos, públicos, presenciais, né? Esses são mais fortes ainda. Claro que hoje em dia você tem, sabe, encontros virtuais como esse aqui. Isso também cria vínculos, mas não é muito forte quanto, sabe, uma CCXP ou quanto uma feira literária. Tudo isso aí é fundamental. E quando você une com essa galera, é muito bacana. E uma coisa que eu recomendo muito, toda vez que eu conheço uma pessoa que gosta de ler e quer se sentir mais incentivado a ler, é procurar clubes de leitura. Principalmente clubes de leitura na sua cidade. Porque isso muda a tua perspectiva das coisas. Você sente mais vontade de conhecer, de ler, de interagir. E isso tem, claro, um efeito psicológico tremendo em qualquer pessoa, em qualquer área, em qualquer questão. Não é à toa que igrejas até hoje são fortes, porque elas criam um senso de comunidade. E essa é a principal função delas. E esses são os alicerces de toda essa civilização. Você ter essa troca de experiências, de contato com os outros sobre temas que ambos têm interesse, sabe? É que nem igreja, é a mesma coisa, não tem diferença. Nossa, assim, inclusive eu não cheguei a terminar, mas eu comecei a ler um livro que falava exatamente isso, sobre como o fanatismo e tal de religiosos é uma coisa que você vê, por exemplo, sei lá, em torcidas de futebol, e essas simbologias que se Ó, repetem, o assim. nome do meu livro é Fim das Religiões, e isso tem tudo a ver porque eu falo justamente sobre. Não é um título com juízo de valor. Aliás, pode ter um juízo de valor muito inesperado para a gente que pega o livro esperando uma coisa. O Fim das Religiões, essencialmente, não é uma coisa essencialmente boa, porque se você pensar de maneira ampla, o que é religião? É todas aquelas crenças que a gente tem em algo que é sobre-humano, que vai além do mundo material. Isso pode ser também ideologias. Não é incomum você ver pessoas que não são religiosas, mas são fanáticas por partidos políticos ou times de futebol e tudo mais. Tudo isso tem a ver. E às vezes, esse tipo de. A ideologia, as religiões são necessárias para você ter coesão social. E eu tenho absoluta certeza que se não fosse religião, a gente não seria a civilização que a gente é hoje. Então, é algo que inúmeros filósofos falam. Você tem. Putz, o próprio Nietzsche fala sobre isso. Você pode falar que Nietzsche é um cara que critica muito o cristianismo, mas Nietzsche ele não era antirreligioso, sabe? Ele tinha, por exemplo, verdadeira, como eu diria, interesse e curiosidade pelas religiões orientais, por exemplo. Então, você tem uma. Se você for pensar a religião de forma ampla, ela é fundamental para a humanidade. E é por isso que o tema do meu livro não tá, ele não é muito, ele pode significar o fim das religiões, também pode significar o fim da humanidade. Nossa, e falando no seu livro, eu comecei a ler ele, eu ainda tô bem no comecinho, porque, enfim, né, correrias, mas eu tô assim, ai meu Deus, o que esperar? Mas falando dos seus livros, né, eu tenho certeza que bebe de muitas fontes, assim, se você puder falar algumas das suas inspirações pessoais para criar suas histórias. Em geral, o meu interesse pela literatura, mas principalmente essa mistura, esse interesse por filosofia também, me fizeram ir direto para a ficção científica, porque eu acho que não tem um outro gênero que fale melhor sobre esses temas existencialistas que eu tanto gosto do que a ficção científica. Eu tenho uma paixão tremenda por Sócrates, pelo Kierkegaard,
sabe, filósofos existencialistas, Dostoiévski, me deu um branco agora aqui, mas por toda essa galera porque o existencialismo não é uma escola filosófica em si, porque toda filosofia ela é existencialista de uma maneira ou outra, mas são filósofos que tratam muito sobre esses temas que por muito tempo foram temas monopolizados pelas religiões, né? Sobre o nosso eu, nosso fim, sobre o nosso começo. Esses temas são profundamente humanos e estão sempre vindo quando a gente fala sobre o futuro, né? Assim, é impossível você pensar no futuro sem pensar na morte. E isso cria na mente de pessoas curiosas essa melancolia de você talvez um dia nunca poder presenciar o futuro, que dependendo, claro, do seu humor, né? Se você é uma pessoa mais otimista, pode ser algo fantástico também, né? Putz, quem não ia querer ver a humanidade colonizando Marte? Quem não gostaria? Eu tenho certeza que Newton amaria ver a gente em Marte, ou o próprio Albert Einstein gostaria de ter visto um buraco negro, uma foto de um buraco negro. Eles iam ficar loucos. Mas tipo, a natureza impediu eles de fazer isso, sabe? E isso é uma das minhas inspirações. Como eu não vou estar aqui no futuro, então eu vou escrever sobre o futuro, entende? Acho que isso motiva muito escritores de ficção científicas em geral, mas principalmente me motiva. É uma forma de você vencer a morte, querendo ou não. E, tipo, não importa se vai ser assim ou não, talvez a sua curiosidade está um pouco satisfeita. Pelo menos é assim que eu vejo, sabe? É um negócio que é o que me anima muito escrever isso. Eu acho que eu vou morrer escrevendo ficção científica. Talvez escreva alguma coisa ali a colar que envolva menos que isso. Eu tenho até ideias, mas, tipo, tudo vai ter um pouco disso, tudo vai ter um pouco dessas minhas questões, desses meus debates, dessas minhas curiosidades sobre o tudo e o nada. Acho que é isso que minha maior inspiração. E, claro, você tem as histórias, você lê, você tem putz, você tem De Volta para o Futuro, você tem Robocop, você tem Matrix, você tem Final Fantasy, você tem, sabe, todas as referências. Isso sou eu. Para mim é até natural. Eu escrevi sobre essas coisas porque, putz, eu vivi dessa maneira, tenho sempre essa vontade, esse sonho de ser um cientista, mas também de querer conhecer boas histórias. Nossa, Isso aí. lindo. Adorei. Bom, eu vi pelo seu Instagram, né, vi algumas entrevistas suas também, que você gosta muito desse debate com os fãs, né, não só feedback, né, que todo autor gosta, mas de discutir mesmo, de conversar e tal. E você está escrevendo aí o terceiro livro, né, da trilogia, então eu queria saber se esse contato com o fã estimula a sua criatividade, sua vontade de criar, se você pega esses debates e absorve nas suas obras, ou como que é essa relação com os fãs, assim, eles te estimulam bastante? Eu já tive alguns encontros, sabe, com leitores, com pessoas que conheceram minha obra, e em todos os encontros eu falei que o maior prazer que eu tenho não é falar sobre um livro em si, se isso aqui, tu gostou disso aqui ou daquilo ali. É só falar sobre os temas que eu falei no livro. Porque eu nunca fui uma pessoa muito sociável, eu nunca fui uma pessoa que tem muitos amigos, de sair toda semana para conversar com alguém. Então, nos livros eu botava tudo que eu boto tudo que eu tenho interesse nos meus livros, e os temas que estão nos meus livros, a gente acaba conversando, né? Quando a gente está debatendo meu livro, a gente acaba conversando sobre os temas que estão ali. E eu adoro conversar sobre esses temas, sabe? Sobre transhumanismo. Cara, vamos falar sobre transhumanismo. Então, foda-se meu livro, foda-se meus personagens. Eu quero falar sobre transhumanismo. O que tu acha que vai ser isso aqui? Eu quero falar sobre. Putz,
carros voadores. Para mim, carros voadores não são tão futuristas assim quanto a gente pensa. No meu livro você não tem. Tá, você tem umas questões de carros voadores, eu também tento trazer isso. Mas assim, são coisas que a ausência e a presença de certos temas nas minhas obras são estimulantes para eu falar, para eu conversar com os outros, sabe? No fim das contas, eu escrevi um livro para mim mesmo, para me agradar, no fim das contas, para uma história que me agrade, mas também para falar sobre os temas que eu não tinha ninguém para falar. Então, toda vez que eu falo sobre minha obra com alguém, a gente acaba entrando nos meandros da filosofia ali que eu trabalhei, da sociedade que eu criei, do mundo ali que está entendido, da economia daquela sociedade ficcional. Tudo isso nossa, para mim é a coisa mais legal de conversar. E converso tanto que eu não consigo parar. Tipo agora. Não, mas deve ser uma troca muito bacana mesmo. E sobre os carros voadores, realmente não está tão longe, eu não sei se você chegou a ver, mas tem uns protótipos aí que estão. Sobre o carro. Aí que é. Ai, olha, a gente vai juntando um tema muito. Eu acho que carros voadores. O conceito de carros voadores já existe, né? Eles se chamam aviões. E para a gente ter carros voadores numa cidade, a gente teria que ter um sistema de trânsito muito mais complexo que a gente tem hoje. Já é difícil. E, tipo, pensa comigo. Hoje, a maioria das mortes das pessoas são causadas por acidente de trânsito. No mundo todo. No mundo todo. A maior causadora de mortes é acidente de trânsito. Imagina no mundo que os carros voam. Nossa, imagina, assim, vai escalonar o número de mortes, assim, de uma maneira irreal, sabe? Que a gente não consegue nem imaginar. Então, por isso que eu acho que o debate dos carros voadores, apesar de serem legais, cool, eu acho que ele precisa ser mais debatido, que é uma coisa que eu não vejo muito, sabe? Mas, por exemplo, eu acho que se um dia existir carros voadores no meio da cidade, seria um transporte público, movido automaticamente, sem ninguém dirigir. Talvez isso funcionaria melhor. Isso, na verdade, é um negócio que eu cheguei com um debate com um colega meu, porque para mim, carros voadores nem deveriam existir. Mas ele falou sobre a questão de, acho que se eles fossem automatizados, como é, por exemplo, no Minority Report, não sei se você já viu esse filme, você tem cenas que os carros, eles entram lá na cidade eles são dirigidos de forma autônoma, e isso é uma solução brilhante para isso. E eu acho que é isso que eu gosto mais de ver na ficção científica do que, por exemplo, o objeto em si. Tem muito disso acho que o Adam Roberts fala muito que é o novu, que é aquilo, os objetos que causam maravilhamento e que são estranhos, são novos, é a tecnologia. Mas o que eu mais gosto é da relação humana com isso. É isso que eu gosto mais de trabalhar na ficção científica. Acho que é isso que a Ursula Le Guin também gostava mais de trabalhar. Na mão esquerda da escuridão, putz, a Le Guin está falando sobre um mundo alienígena no qual a população de lá, que eles são humanoides por causa do sistema criativíssimo que a Le Guin criou, né? Que o universo é colonizado inteiramente por humanos e humanos da Terra são só um tipo e todos são humanoides porque eles vieram da mesma espécie, né? Mas esses humanoides desse planeta, eles são, como eu diria, não bissexuais, mas eles têm os dois sexos. Na época ela falava sobre hermafroditas, né? O termo caiu em desuso, mas na época era muito popular, então nessa população a maioria é hermafrodita, ou seja, eles tinham os dois sexos. Eram homens um determinado tempo e depois eram mulheres também num período que eles entravam no período fértil. Eles tinham fases de período como animais, né? E o sistema de governo, político, era extremamente diferente, era extremamente curioso. O rei, ele tinha filhos e sabe, ele tinha, como é que fica isso? Quem é o herdeiro e tal? Então, tudo muda. E isso é legal, sabe, na ficção científica ou na literatura em geral. Você tem uma tela branca e um papel. Você pode escrever de tudo que tu quiser. O limite é a tua imaginação. Para mim, eu acharia muito limitante eu escrever sobre coisas cotidianas, enquanto eu posso falar sobre o espaço, o futuro, sobre possibilidades infinitas. Eu acho que isso é o mais legal, o que mais anima. Com certeza.
E você tinha comentado um pouco lá atrás sobre o transhumanismo, né? Queria trazer agora, assim, você sente que tem um tipo de preconceito, até estranhamento, tanto com o fandom de ficção científica, quanto com esses conteúdos, transhumanismo, né, o dark fantasy, esses que não seguem, assim, ai, o soft sci-fi, assim, uma coisa mais... Você sente que tem esse tipo de preconceito ou não? Assim, já foi dito, já me disseram que o meu livro ele é soft sci-fi. Assim, mas eu não, talvez soft sci-fi, não sei se encaixa nisso, porque soft sci-fi, hard sci-fi, eu acho tudo tão bobo, sabe? Não faz sentido, não tem diferença para mim nesse negócio de ficção científica. O hard sci-fi é porque ele fala sobre naves e sobre como a gravidade funciona dentro de uma nave. Pô, no meu livro, eu não tive oportunidade de falar sobre coisas físicas extremamente complexas, porque a história não pediu. Mas eu posso falar, por exemplo, como eu falei no segundo livro. Ou seja, no meu primeiro livro você debate coisas mais como a própria Le Guin era chamado, né? Que ela falava sobre as humanidades dentro do sci-fi. Então ela é chamada de soft sci-fi. Mas a Le Guin também falava sobre viagem espacial, sobre adventos tecnológicos, como qualquer outro escritor de ficção científica apaixonado por ciência fala. E às vezes, né, não faz nem sentido esse hard sci-fi. É o que mais preciso com a ciência. Como assim mais preciso? Você está falando sobre viagem mais rápida que a luz. E isso, como é que isso é mais preciso cientificamente? Porque não existe ser mais rápido que a luz. A teoria da relatividade de Einstein proíbe isso. Então, e tu tá burlando isso com o seu hard sci-fi. Como é que você é preciso cientificamente? Não faz nem sentido. Para mim, não faz. Eu acho que quem se diz hard sci-fi tem um preconceito com soft sci-fi. Acho que tem isso, existe isso um pouco. Eu já percebi isso, sabe? É uma galera que, eu sou de física, então vou falar sobre coisas muito mais ligadas à física, muito a isso. E, tipo, cara, você tá escrevendo fantasia, no fim das contas. Fantasia, Tolkien escrevia da mesma forma. Você não tá descrevendo descobrindo ou inspirando tecnologias reais. Você pode até isso, porque isso talvez seja a maior função da ficção científica. Dar ideias, inspirar, e criar leitores que um dia podem se tornar cientistas. Isso aí acho que é a coisa mais valiosa que a ficção científica pode fazer. Mas, assim, essa divisão de gênero, para mim, é bobagem. Como eu falei, gêneros nem existem. Não, sim. A pergunta acho que eu me expressei um pouco mal, mas era mais no sentido de, por exemplo, um preconceito, um estranhamento com, por exemplo, ai, pessoas que não são da ficção, não gostam de ficção científica, e aí vê uma pessoa na rua, sei lá, usando cosplay, sabe? Ou então uma pessoa que gosta de Marvel vai ver uma coisa mais, um transhumanismo, assim, uma coisa nesse sentido. Você sente que tem esse tipo de estranhamento, esse preconceito? Eu acho que não tem, mas eu acho que uma das coisas que eu não gosto, por muito tempo eu gosto de heavy metal até hoje. E acho que quem é do heavy metal conhece que existe os truzão, né? Os trus, cara que gosta de heavy metal de verdade. Que heavy metal não tem que ter solo, tem que ser gutural, não pode ter voz limpa, ele tem que ser rígido de certa maneira. Desde essa época eu já achava que isso é uma coisa ridícula. Você tem isso também com fandom, qualquer tipo de fandom. Você é fã mesmo de Harry Potter? Então me fala todas as casas, me fala o nome de todos os personagens da Sonserina, e tudo mais, ou fã de Marvel, etc. Existe isso, mas eu acho que isso é uma coisa independente de ser fã ou não, porque gente babaca existe em qualquer área. E eu acho que, por exemplo, o transhumanismo, o que é transhumanismo? É você transformar o homem, essa mistura entre homem e máquina. É o homem, o além-homem no sentido científico, o ciborgue, a ideia de você pegar nossa mente e depositar no mundo virtual. Isso é o transhumanismo. Muita gente não compreende o que é transhumanismo em si. Mas, claro que acho que as pessoas, por causa da palavra,
podem confundir com outras coisas, por exemplo, com pessoas trans. E se você para pensar, tem um pouco a ver também. Porque como o próprio Kojima falou, cara, isso é genial. Não sei se foi o Kojima, não sei se foi o Kojima. Eu acho que foi o cara que criou o Cyberpunk. Acho que não existe coisa mais cyberpunk que pessoas trans. Isso é, isso é o ápice da rebeldia do cyberpunk, querendo ou não. Esse negócio de você sabe que o seu espírito é uma coisa e você vai usar da tecnologia para chegar a esse ponto, sabe? E escritor, para mim, de ficção científica preconceituoso, putz, para mim é um escritor extremamente limitado, que não tem nada a oferecer para o gênero ou para a literatura em geral. Bom, você já falou que não concorda muito com esse negócio de gênero, né? Essa separação, mas essa hipersegmentação é uma coisa que acaba acontecendo de vários subgêneros, de vários. Ah, tem Star Trek, tem Star Wars, aí dentro de Star Trek tem 728. É, tem o. Enfim, tem fãs que acompanham tudo, tem fãs que não acompanham, sei lá, que gosta só de uma geração, enfim. Você já falou que não concorda muito com isso, mas pensando mercadologicamente, como que você enxerga essa hipersegmentação? É algo positivo? É algo negativo? Ó, não é que eu concorde, eu sei que existe, eu sei que ela é importante, só que como escritor eu tenho que ignorar. Porque se eu for escrever para caixinhas, eu vou me limitar criativamente, entende? Acho que essa é a minha percepção mais como escritor, e mesmo também como leitor eclético, eu gosto de ler de tudo. Mas esse negócio existe, essa segmentação existe pelo aquilo que a gente falou, Juliana, sobre essa questão da gente gostar de estar dentro de uma comunidade, de fazer parte, de pertencer a um grupo. E as livrarias, percebendo isso, adoram criar novos nominhos para criar novos grupos, porque gente que se identifica com outros acabam realmente proliferando mais, sobrevivendo mais. Essa é uma coisa natural nossa, das pessoas. A gente tem esse quê de tribal, a gente gosta de pertencer a um grupo específico, gosta de, 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 de sabe, definir as coisas. Isso, querendo ou não, realmente funciona. Eles usam porque funcionam, o mercado usa porque funciona. As pessoas conseguem se relacionar por causa disso. Ah, você gosta de Dark Romance, eu também gosto e tal, mas isso não quer dizer que todo livro é igual. Assim, você tem aquelas variações. Mas acho que sair disso existe um pouco de maturidade, talvez. Ou, sei lá, você entender que é uma percepção bem pessoal, mas você perceber que as fronteiras das coisas elas são muito mais tênues do que a gente imagina, sabe? Mas quando eu falo que gêneros não existem, é da questão porque gêneros são ficções. Gêneros são ficções, elas não existem de verdade. Tudo é ficção, tudo é invencionice, né? Nossa, sabe? E isso tem muito a ver com meu primeiro livro também, A Fé das Religiões, tem muito a ver com isso, porque a gente, nós humanos, somos movidos por ficções. A gente é movido por histórias, por categorias, por hierarquias. Querendo ou não, faz parte da gente. E me repetindo mais uma vez, as, as editoras, livrarias e acadêmicos usam porque funcionam. Não, sim, só um adendo aqui, não precisa ter medo, assim, é a sua opinião mesmo, e é isso. Não, não, é porque eu também não quero não ser não quero ser mal compreendido também, né? Ser escritor, o trabalho de escritor é ser bem compreendido. Por isso que a gente escreve e reescreve o tempo todo. Não, E sim. eu ainda não estou satisfeito. Eu acho que eu vou precisar treinar mais para eu chegar no que eu quero falar. Não, imagina. Pra gente aqui tá ótimo. Nossa, perfeito.
Agora são perguntas de um caráter mais pessoal, assim. A primeira seria a qual a maior lição que a sua obra favorita de ficção científica te ensinou, se tiver alguma? Ai, tem tanta coisa. Um dos meus dos meus filmes favoritos é um filme de ficção científica, eu já citei ele, que é Brilho Eterno de Uma Mente em Lembranças, que é do a direção os Pikes, ai, esqueci. Tem o Jim Carrey, é num trabalho dramático, e esse filme, ele, ele, ele casualmente é uma ficção científica, porque ele é a história de um homem que ele usa um tratamento novo para esquecer uma mulher que ele deixou, mas porque ela também usou primeiro que ele, ou seja, ela foi numa clínica e eu quero pagar essa pessoa porque eles terminaram e é muito sofrimento, eu quero pagar essas pessoas porque essa pessoa que eu amo, a gente terminou porque eu quero esquecer, eu não quero sofrer mais. Ela vai lá e apaga, e ele também faz o mesmo que eles. Só que eles sofrem porque eles ainda amam. Putz, quando você tá crescendo, né? Você passa por decepções amorosas, seja quão dolorosa ela seja também decepção amorosa, seja morte de um ente querido, você pode querer se livrar dessa dor, mas se você faz isso, você não vai ter crescimento, você não vai se desenvolver como pessoa. Você praticamente está jogando fora parte da sua própria vida. Cara, essa lição, é um filme que eu assisti tantas vezes que eu choro toda vez que eu termino. É uma lição extremamente poderosa para quem está sofrendo, quem está numa fase difícil. Pode ser um filme de fossa, mas ela ensina, putz, a você a perceber que não importa quão dolorosa seja aquilo ali, você vai superar e isso vai fazer parte de ti agora. E por causa disso você vai ter uma experiência única e vai ser diferente de todo mundo. Vai ser só você, único. Para mim, eu acho que são que poucas obras ensinaram, sabe? Que poucas pessoas me falaram. É ficção científica. É quase um conselho de vida, assim, né? Uhum. Não, Isso aí. perfeito. E você tem um objeto que represente o seu amor de fã, assim? Ah, eu tenho tatuagens. Putz, agora não tem com a cama. Eu tenho tatuagens, eu tatuei, sabe? Não, é A Chegada, nossa, The Arrival, A Chegada, do mesmo diretor lá do Duna. Esse símbolo aqui é um símbolo que os alienígenas falam, que é o alfabeto deles, né? Que é um círculo, geralmente. E porque eles veem a vida dessa forma, de forma cíclica, né? O tempo e a vida, o nascimento e a morte, tá tudo acontecendo no mesmo tempo. E é um conceito muito incrível que está, inclusive, no alfabeto deles. Só que o único símbolo que o círculo não se completa, que ele termina aqui, é o símbolo da morte. Ele vai, que ele significa é o processo de morrer. Ele começa, mas não termina, ele não se encosta, que é a morte. Cara, para mim, eu gosto, eu sou fã das coisas porque eles também falam muito sobre isso. Eu acho que o conceito, para mim, é um objeto também, sabe? Eu acho que isso que é muito, muito legal nas obras. Mas, ó, eu também tenho aqui, ó, meu Porygon, né? Meu Pokémon favorito. E é um Pokémon artificial que, se você for ver a história do Pokémon, criado por cientistas. E eu sempre fui apaixonado com ele. Para conseguir um Porygon no jogo do Pokémon é extremamente difícil. Eu falo do primeiro Pokémon, né? Pokémon Blue e Pokémon Red, que eu joguei desde essa época. Que coisa, né? Eu com 8, 9, 10 anos já gostava de temas que envolvessem ciência e ficção científica. Era pra ser, era pra ser. É É, inevitável, né? Às vezes. às vezes tá. Bom, não sei se você acredita, mas às vezes era uma coisa.
do destino. Eu sou do time que I want to believe em algumas coisas. E você tem uma coleção, assim, tem um item mais caro que faça parte da sua coleção? Pode ser livro, pode ser tatuagem. Eu sou bem despojado em questão de objetos, assim. Eu doei todos os meus livros, por exemplo. Eu leio em Kindle desde 2012. Kindle não, em e-books. Eu comecei com o Kobo, que era daquela empresa canadense, né? Excelente, eu amava o meu Kobo porque eu conseguia ler naquela época, lá em 2012, 2011, estava no auge, pelo menos na literatura, o Game of Thrones, né? E você vai pegar qualquer livro do George Martin, são chaproscas que são o dobro disso aqui, ó. Um livro gigantes, então impossível de você pegar livro e sair lendo por aí. E eu no metrô lendo. Nossa, um Kindle é isso aqui, ó. Todos os livros do George Martin aqui. Então, eu sou um cara muito mais prático nesse sentido. Não fazia sentido. Para mim, as pessoas hoje têm livros, bibliotecas inteiras, por satisfação mercadológica, porque eles querem ter um objeto ali, querem apreciar. Isso querendo ou não, é uma espécie de joia, sabe? Eu entendo. Nós humanos confeccionamos joias e objetos desde que a gente vivia em sociedades caçadores-coletoras. E eu entendo esse sentimento, eu não tenho nada contra, mas eu não sou assim. Por exemplo, nem em jogos e videogames eu gosto de ter físico. Para mim, tudo tem que ser digital. Sou um cara bem minimalista nesse sentido. Tá aqui, ó, mas tá aqui também tem um pouco do meu quê de economista, né? Para mim, eu acho que vale muito mais a pena você investir, por exemplo, em um bom computador, uma boa TV, algo que te proporcione mais prazer de forma longínqua do que outra coisa, sabe? Eu queria, eu tinha desejo quando eu era mais novo, de ter coleções, eu amava ter uma biblioteca, mas quando você faz mudanças e você vai ter que transportar livros, aí você começa a ter que não é uma boa ideia assim, não. E livros tem que limpar também. Nossa, eu também sou muito preguiçoso, então eu acho que as coisas se casaram, no fim das contas. Realmente. Mas aproveitando esse gancho, você acha que existe alguma pressão dentro de fandoms para possuir certos itens ou viver determinadas experiências? Então, ai, você É aquilo, precisa é ter aquilo tal que, coisa. é, é aquilo que eu falei. Tipo, você ter tal coisa vai te vai te inserir mais ainda dentro dessa comunidade. Existe um quê aí de antropológico, inclusive, de você. Às vezes, a gente não tem, né, consciência disso, mas a gente faz coisas, às vezes, para ser inserido, para constituir grupos de amizade, ou até mesmo de família. A gente, a gente pode negar que a gente está se vestindo bem para ir sei lá, na praça, mas o nosso eu animal também está procurando uma fêmea para acasalar, entende? A gente é bicho também. Realmente. Bom, você já comentou um pouco, né, sobre essa próxima pergunta, mas assim, você, enquanto autor independente de sci-fi, você acha que produzir e ganhar dinheiro com esse gênero especificamente é difícil? Eu acho que ser independente, trabalhar com literatura em geral é difícil. Assim, acho que não tem gênero. Talvez, por exemplo, quem está melhor nesse mercado seja as escritoras dos hot, né? Que bombam, que são os reis dos rankings da Amazon. Talvez você consiga tirar uma renda daí. Mas, assim, eu não posso dizer que todas conseguem, sabe? Não são todo mundo que, vou escrever esse gênero e eu vou conseguir. Isso aí vai depender muito mais da tua criatividade, da tua competência de chegar nesse mercado, de oferecer algo que os leitores ou leitoras não tiveram, sabe? Eu poderia. Eu acho até um pensamento meio equivocado para quem quer seguir na carreira de escritor, escrever para ganhar dinheiro. Eu acho. Até essas escritoras que escrevem gêneros mais populares, eu tenho certeza que elas não começaram escrevendo porque elas querem ganhar muito dinheiro, sabe?
Se escreve em primeiro lugar porque tem paixão, faz arte em primeiro lugar porque tem paixão. Se quisesse ganhar dinheiro, fazia sei lá, algo mais que tivesse mais retorno de forma mais, eu diria, certeira, sabe? Que tivesse mais chance de dar retorno. Mas ser independente para ganhar dinheiro no mercado literário é uma decisão pouco equivocada, de baixa reflexão. Não, realmente. Eu escrevia fanfic quando eu era pequena e era realmente só por É, diversão. e no fim das contas tem fanfics que deram muito certo. Por exemplo, 50 Tons de Cinza, para quem não sabe, é uma fanfic de Crepúsculo, que é genial. E, tipo, nossa, é uma das maiores franquias literárias do mundo hoje. E você não muita gente pode torcer o nariz e falar que é literatura de baixa qualidade. Mas, cara, qual foi a primeira. Quem antes dele fez algo parecido, sabe? Existe ali um mercado, existe ali uma coisa. Eu, na época, li Crepúsculo, mas naquela época que estava lançando livros, porque eu tinha uma amiga que adorava pô, por que não vou ler? E, tipo, mesmo torcendo o nariz para muitas coisas que eu lia, cara, não, eu entendo porque gosta. Nossa, é fantástico. Ah, você pode falar que os vampiros brilhando no sol é meio ridículo. Cara, mas naquele contexto literário, ele faz muito sentido. Eles são predadores. E eles chamarem a atenção das suas vítimas é algo que eles precisam fazer. E isso faz sentido. Pô, é literal, é criatividade pura. Eu dou mérito para Stephanie Meyer por ter feito isso, apesar de ter algumas coisas muito duvidosas, muito mal pensadas no seu livro, sabe? E a gente pode falar o mesmo da JK. A JK, nossa, ela foi muito criativa no mundo que ela fez. Quem antes dela fez um mundo que, que fazia essa conexão com a vida real, mas desde lá da infância, fazendo com que tudo pudesse, sabe, Deus dos astronautas, tudo fazia um sentido, porque às vezes, sabe, tem encaixa de forma natural. Pode existir uma Hogwarts, então uma criança que lê Harry Potter, ela realmente pode esperar uma carta, porque a JK foi competente o suficiente para fazer algo tão que despertasse tão interesse, sabe, das pessoas ali. Eu acho que até nessas obras assim que são mais que o mercado literário de mais adulto torce o nariz, tem algo ali de valor. Mas, tipo, por preconceito você não dá o mérito, sabe? Sim, desde que seja um mundo que construa, né, e faça sentido ali dentro. Agora, as próximas perguntas vão ser mais focadas num aspecto mercadológico, assim, comercial. E a primeira seria: de que maneira você enxerga que a cultura de massa influencia no consumo das pessoas? Como falei lá no começo, né? Eu acho que redes sociais e essa comunidade que a gente vê online, tem muita comunidade no Facebook, que assim, o Facebook muita gente deve ter abandonado, mas existe muito, até hoje, muitos grupos grandes que falam sobre literatura, sabe? Eu tenho um grupo que eu gosto muito que é o Lerune, né? Kindle Lerune, que é a maior comunidade de leitores de Kindle do Facebook. Lá, eu adoro estar lá e as pessoas, eu divulgo minhas obras lá, as pessoas leem, fazem resenhas e existe toda uma cultura dentro online que ajuda a, a, a massificar obras literárias, principalmente de autores novos como eu, entendeu? Nem digo que independente geral, mas assim, sabe? Que é o Rafael Montes, né? Ele era um escritor que crescia na internet. Ele nasceu nesse nicho e hoje em dia escreve para Globo, sabe? Grandes obras que todo mundo que assistem, que tem filmes e tudo mais. Um autor brasileiro, moderno, de hoje, sabe? Então, quem acha que não há crescimento da literatura contemporânea brasileira, assim, tá por fora, não chegou ainda
não compreendeu ainda o que está acontecendo. Sim, inclusive, Rafael Montes, incrível. Tô assistindo. Eu ainda não li, eu não li, mas eu acompanhei alguns episódios dessas Beleza Fatal, né? Sim, incrível. Na sua opinião, né, voltando a essa questão do consumo e, enfim, de coleções e essa pressão toda, o mercado de nicho, especificamente da ficção científica nesse caso, né, ele poderia desencadear uma tendência consumista? E se sim, ele seria influenciado mais por pressão do fandom ou por estratégias de mercado mesmo para incentivar esse comportamento? Você falou um pouco das Olha, editoras, eu né? acho que não, estratégia de mercado que funciona com produto ruim não funciona. Eu falo isso como economista. Se você tem uma estratégia de mercado, mas se o produto é ruim, cara, você pode encher de dinheiro e você pode até conseguir público, mas a longo prazo é fadado ao fracasso, sabe? Não funciona. Você pode falar mal do McDonald's, o McDonald's também, sabe? Não é, sabe? Não é você vai comer o McDonald's, você não come e que coisa horrorosa. O problema do McDonald's é que é gostoso demais e te engorda e te mata do coração, entende? Mas a questão é produto, antes de tudo, ele precisa ser bom. Principalmente livros, assim, as pessoas não são burras, elas vão ler. Principalmente leitor em geral, seja de qual for, ele não é burro, ele consegue interpretar as coisas, ele consegue ver o que funciona e o que não funciona. Pode ser, as histórias podem ser clichê, podem não ser tão ricas quanto, sei lá, de um prêmio Nobel, mas elas entretêm de uma forma que satisfaça a curiosidade desses leitores que já estão acostumados com certas obras. Mas se você faz livros em escala industrial, ou seja, que faz repetições de infinito, sem nenhuma criatividade, as pessoas vão largar. Não é assim. Não é só escrever, no fim das contas, né? Porque você vai escrever num gênero super popular que você vai ter sucesso. Antes de tudo, a história precisa entreter. Sim, Acho que é faz isso. total sentido. E agora a última pergunta que eu tenho aqui anotada, depois eu vou passar aqui para nossa produção, ver se eles têm mais alguma pergunta, mas é mais uma reflexão, assim, um questionamento, que na sua opinião, até que ponto é paixão, até que ponto é pelo consumo e até que ponto é marketing, assim, ai, tá todo mundo comprando, então eu vou comprar também, nesse sentido, assim. Tem um pouco disso, realmente, existe o viral sempre incentiva as pessoas, mas o viral, antes de tudo, ele precisa ter um fundo de verdade, ele nunca... Pô, se fosse fácil criar viral, assim, a gente estaria aí com empresas multimilionárias vendendo só isso, sabe? O marketing é incrível no mundo, o marketing realmente tira muita grana, mas, como eu disse, nenhum marketing sozinho, sabe, vai te conseguir vender bosta. Ela pode fazer você ganhar criativo de que for, mas é bosta ainda, sabe? Mas, claro, você tem produtos de baixa qualidade que são massificados, mas é que nem eu falei do fast food. Querendo ou não, eles têm um valor calórico, eles causam um tipo de satisfação, mas é assim, eles nunca vão ser, sei lá, um hambúrguer, sabe, Tu é da onde? Vocês estão de onde? São Paulo, né? Da USP, São né? Paulo. Não, Pois é é, Bauru, Unesp. Bauru, né? Mas acho que vocês vão sacar a referência. Por exemplo, o McDonald's ele pode tentar de tudo, mas eles nunca vão ser um ZDL ou uma hamburgueria de alta, sabe, de alta gastronomia, entende? Então, existe mercado para todo mundo. Existem públicos também. Pode ser, por exemplo, você vai querer vender um meu livro de ficção científica para uma galera que gosta de romance hot ou dark romance. É meio difícil, sabe? Mas eu já vi pessoas que só tinham como na estante leituras assim, que depois começaram a explorar outros gêneros, a explorar coisas
mais maduras, sabe? Que expandir, sabe, a sua estante, seu vocabulário em si. Existe essa troca, sabe? É que nem a gente na adolescência, a gente só assistia desenho animado. Depois a gente vai explorando novos filmes, novas mídias, e a gente vai se adaptando. Existe muito aquela crítica de criticar o que é massificado e tudo mais, e eu acho que ela tem um ponto de validez você fazer isso, mas, cara, ninguém bota arma na cabeça de ninguém para gostar de determinados gêneros. As empresas fazem aquilo que a maioria das pessoas querem, querendo ou não. Pessoas querem filmes de super-herói, então vamos fazer, eles fazem, sabe? Isso também são fases, depois vai mudar, depois vai ser outra coisa, sabe? É assim que funciona. A gente pode falar que antigamente as pessoas liam obras mais conceituadas, assistiam filmes mais densos, sabe? Casablanca, Cidadão Kane, você tinha no cinema algo mais coisa, mas porque também naquela época era tudo mais elitizado, sabe? Não tinha público em geral. As pessoas que viam cinema, que liam, eram muito pouco, pequena da população. Hoje em dia a gente chega a quase 90%, 80% da população. E se você for analisar os dados, assim, nem todo mundo, apenas 14% da população brasileira tem um ensino superior. Então, essa galera é diferente de outra que não tem ensino médio, sabe? Isso aqui, e aqui eu estou comunicando muito com o meu lado economista, por isso que eu tenho essas opiniões mais, eu diria, mais talvez realistas, mas moderadas, sabe? Moderadas sobre esses temas. Eu não sou um cara que, de falar de forma generalista. Eu sempre gosto vamos pegar esse tema aqui e vamos analisar melhor, de forma mais criativa, de forma mais profunda, sabe? Eu acho que, por exemplo, se a gente quer mudar como as pessoas consomem mídia, ou seja o que for, talvez um investimento melhor em educação de base seja muito mais razoável do que falar que todas as pessoas que assistem filmes da Marvel são criancinha, sabe? O efeito não vai ser legal. É muito ruim ser ofendido. Se você estiver nos ouvindo, e aí, quando sai o próximo livro? Brincadeiras à parte, agradecemos de coração sua participação no nosso TCC, principalmente por sua disponibilidade e empolgação conosco. Esperamos que você tenha gostado do produto final, assim como a gente gostou tanto da sua entrevista que tivemos que publicá-la na íntegra. E para você, ouvinte, obrigado por escutar até aqui. Esperamos que tenha gostado e fique antenado para o que está por vir aqui na Lore Científica. Até a próxima! Vida longa e próspera!